Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos analisarmos algumas partes de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós vamos fazer juntos a leitura da Bíblia da semana 3 a 9 de julho e depois iremos fazer a análise da lição número 5. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então pegue a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e acompanhe a leitura que se encontra no livro de Esdras, capítulo 4, versículo do 8 ao 24, que diz assim: Reum, o principal oficial do governo, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, conforme segue. A carta era de Reum, o principal oficial do governo, e de Sinzai, o escrivão, e do restante dos colegas deles, os juízes e os subgovernadores, os secretários, o povo de Ereque, os babilônios, os habitantes de Susa, isto é, os elamitas, e as outras nações que o grande e ilustre Asnapar levou para o exílio e estabeleceu nas cidades de Samaria e em outras partes da região a oeste do rio Eufrates. E agora segue o texto da carta que eles lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos, os homens da região a oeste do rio Eufrates. Seja do conhecimento do rei que os judeus que vieram daí para o nosso território chegaram a Jerusalém. Estão reconstruindo a cidade rebelde e má, terminando os muros e consertando os alicerces. Seja do conhecimento do rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, eles não pagarão imposto, nem tributo, nem pedágio, e isso trará prejuízo ao tesouro dos reis. Visto que comemos o sal do palácio e que não seria correto ficarmos parados enquanto vemos os interesses do rei serem prejudicados. Enviamos ao rei essas informações para que se faça uma investigação no livro dos registros dos seus antepassados. O Senhor descobrirá no livro dos registros que essa cidade é uma cidade rebelde, que causa prejuízo aos reis e às províncias, e que, desde os tempos antigos, sempre houve nela instigadores de rebelião. É por isso que essa cidade foi destruída. Queremos informar ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, o Senhor não terá mais nenhum controle da região a oeste do rio Eufrates. O rei enviou a seguinte resposta a Reum, o principal oficial do governo, e a Sinzai, o escrivão, e ao restante dos colegas deles, que moravam em Samaria e nas outras partes da região, ao oeste do rio Eufrates. Saudações! O documento oficial que vocês nos enviaram foi lido de modo claro na minha presença. Ordenei que se fizesse uma investigação e descobriu-se que essa cidade já há muito tempo tem se levantado contra os reis, e nela tem havido rebeliões e revoltas. Havia reis poderosos sobre Jerusalém que governavam toda a região a oeste do rio Eufrates, aos quais se pagava imposto, tributo e pedágio. Portanto, deem ordem para que esses homens parem a obra, a fim de que não se reconstrua essa cidade até eu ordenar. Não permitam que haja negligência em cuidar desse assunto, para que os interesses do rei não sejam ainda mais prejudicados. Então, depois de se ter lido a cópia do documento oficial do rei, Artaxerxes, na presença de Reum e de Sinzai, o escrivão, e de seus colegas, eles foram imediatamente aos judeus em Jerusalém e usaram a força para interromper a obra. Foi então que as obras da casa de Deus em Jerusalém pararam e continuaram paradas até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia.
Agora vamos fazer a análise da lição número 5. Leia de modo correto. Então, o que você deve fazer? Leia exatamente o que está escrito. Então, prepare-se bem, fale cada palavra de modo correto e fale de modo claro. Então, a primeira coisa que devemos fazer é nos preparar bem, para que assim possamos ter cuidado ao fazer a leitura, pois não podemos pular, trocar palavras, pular vírgulas, esquecer dos pontos finais, pontos de interrogação. Então, devemos estar atentos para que possamos fazer uma boa leitura nesse sentido. Fale cada palavra de modo correto, evite de errar as palavras e fale de modo claro. Então, pronuncie bem cada palavra, mantendo a cabeça erguida, abrindo bem a boca. Fale cada sílaba como ela deve ser dita. Então, quando nós pronunciamos bem essas palavras de uma maneira certinha, tentamos não ficar tão nervosos assim durante a nossa leitura, por causa da boa preparação que tivemos com antecipação, podemos ter certeza que faremos uma boa leitura, uma boa apresentação e estaremos louvando a Jeová. Então, obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.